Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos continuar estudando os livros da Bíblia e hoje é dia do livro de Efésios. É uma carta que o apóstolo Paulo escreveu por volta de 61 depois de Cristo à comunidade cristã de Éfeso. Então nós vamos começar a ler alguns versículos e vamos fazer um resumo para te estimular a estudar depois com calma, com bastante cuidado este livro. No começo do livro ele fala um pouco sobre a vida cristã, sobre os princípios cristãos, depois sobre alguns tipos de ministério e por fim ele fala sobre a batalha espiritual que todo cristão atravessa. Então vamos começar e eu queria que você abrisse comigo no capítulo 1, versículo 4, que fala aqui que Deus nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Então, quer dizer, Deus nos conhece antes mesmo de nós estarmos aqui nessa terra. Deus conhece as nossas almas antes mesmo da nossa materialização. Então, diz assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Olha o cuidado que Deus tem conosco. Deus nos conhece profundamente, muito melhor do que a nós mesmos. Conhece desde o dia que nós entramos no ventre da nossa mãe. Tem um salmo que explica bem isso, né? De uma forma maravilhosa nós fomos formados. Ele sabe o que se passa dentro da nossa alma, do nosso espírito. Então, aqui mostra como Deus tem cuidado de nós. Depois, no versículo 5, diz assim, logo em seguida, né? Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, quando aqui diz que Deus nos predestinou para Ele, não significa que o nosso destino é selado. Não, está dizendo que Ele, através do seu sacrifício lá na cruz, pelo que Ele fez por nós, de tomar o nosso lugar, levar o nosso pecado e trazer a salvação que era dele para nós, né? O princípio da substituição, através disso Ele deu a todos os seres humanos a possibilidade de alcançar a vida eterna através de Cristo. Então, Ele nos predestina para a salvação, porém, para aquele que crê, para aquele que quer, para aquele que aceita. Então, nós podemos sim mudar o nosso destino. Quando nós aceitamos a Cristo, nós estamos mudando o nosso caminhar e aceitando isso que Ele já tinha preparado para nós anteriormente. Continuando. Vamos ler o versículo 7, né? Diz assim, está falando sobre Cristo, né? No qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Nós temos a remissão dos pecados. Aquilo que nós fizemos, que tenha magoado o coração de Deus, que tenha sido errado no nosso caminhar, nós temos pelo sacrifício de Jesus, não é pela nossa força, pela nossa vontade, não. Pelo sacrifício, pela graça, Ele fez gratuitamente para nós, por amor, nós temos a remissão dos nossos pecados e a redenção, a libertação. No versículo 10, fala mais um pouco sobre Cristo. Diz assim, vamos ler do 9 para você entender. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Cristo é muito mais do que uma pessoa que viveu aqui na terra, iluminada e que ensinou várias coisas para nós. Cristo é o próprio Deus, como diz lá em João, encarnado entre nós, né? O Verbo se fez carne, se fez gente e habitou entre nós. Não só para nos ensinar o seu caminho, as boas novas da salvação, de que nós poderíamos ser salvos por Ele, mas também para morrer. Ele veio aqui para morrer
por nós, porque através do seu sacrifício é que houve todo o processo de salvação da humanidade. E tudo converge em Cristo. Tudo que existe na Terra é simbologia do que temos no céu. Tudo que aconteceu na vida, na história da Terra, na história humana, na história dos céus, tudo isso converge para Cristo. Cristo é a realização do propósito divino. Depois ele fala no versículo, eu vou pulando alguns assim para você mais ou menos ter uma visão geral, tá? No versículo 15, ele faz um elogio, né? Paulo aqui faz um elogio à comunidade cristã de Éfeso. Então ele diz assim: por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. E ele vai falando que ele está feliz por isso, porque ele já tinha passado por lá, já tinha falado sobre Cristo e agora estava vendo os frutos da fé deles, né, em Jesus Cristo. Eles estavam dando frutos daquilo que Cristo produziu neles. Ou seja, não é só a gente ouvir falar sobre Jesus, não é só a gente aceitar a Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador, mas o que nós vamos fazer com isso? Qual é a transformação que nós vamos ter? E através dessa transformação, como nós vamos poder ajudar outras pessoas? Como nós vamos poder contribuir para o reino de Deus? Então, o cristianismo, ele não é passivo, ele não é uma coisa que você adquiriu e pronto. Ele é ativo, ele traz transformação dia a dia. Depois, no versículo 21, vamos lá, diz assim, ó, vamos ler do 20, tá? O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. A posição de honra que Jesus está aqui ao lado de Deus, nos lugares celestiais. Acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Ou seja, o nome de Cristo está acima de qualquer outro nome. E você vai entender porque mais para frente ele vai falar sobre batalha espiritual. Ele está falando aqui sobre principados, potestades, dominações, que são hierarquias da maldade. Assim como o reino de Deus tem as suas hierarquias, né, a sua autoridade espiritual, os anjos, toda uma forma de conduzir, o reino do mal também tem. E são essas potestades, principados, e eles agem se organizando para trazer destruição. Porque o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Esse é o principal objetivo dele, em todos os sentidos na sua vida. Mas Cristo veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Então aqui ele vai falando que o nome de Jesus está acima de todo principado. Não existe ninguém mais poderoso que Jesus. Quando você usa o nome de Jesus, você não tem noção do poder que esse nome tem. Espero que ao longo, né, da nossa caminhada cristã a gente vai entendendo mais e mais, né, o poder e como nós podemos utilizar o nome de Jesus para a nossa vitória e a vitória do povo de Deus, da igreja. Depois, vamos passar para o capítulo 2. Então, aqui no capítulo 1, você vê que ele fala bases firmes do cristianismo, de Cristo, da salvação, do porquê, né, de Cristo ter vindo ao mundo, do poder de Cristo. Então, ele fala algo geral sobre Cristo. Depois, no capítulo 2, vamos lá, ele fala algumas coisas a mais assim, sobre as características, né, da fé em Cristo. E vamos ler lá no versículo 8, capítulo 2, versículo 8, ele enfatiza que ele já tinha falado isso em Romanos, em outros locais, mas aqui ele fala novamente para os Efésios. Diz assim, ó, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ele diz o seguinte, que a salvação
Não vem do nosso esforço pessoal, da nossa bondade, da nossa boa vontade de aceitar Jesus. Não, a salvação não vem daí, a salvação vem de Cristo. Ele deu de graça, ele deu a possibilidade de salvação a todos pelo seu sacrifício. Então, nós não podemos salvar a nós mesmos. Nós não podemos, através de boas obras, conquistar o céu. Não podemos. Isso é o que a Bíblia diz em várias partes. Nós só podemos conquistar a eternidade e andar para sempre com Deus se nós tivermos a Jesus Cristo. E ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então aqui é mais um versículo confirmando, né, isso da salvação que vem através de Cristo, porém para aquele que aceitar, que tomar para si próprio, né? No versículo 11 a 22, né? Ele vai falar, eu não vou ler aqui porque senão fica muito comprido, mas você vai ver que ele está falando assim, que os gentios e os judeus são unidos por Cristo. Como assim? O que é isso? Jesus Cristo era judeu, ele nasceu na Judéia, ele nasceu ali no povo de Israel, né? E ele veio para a salvação não só do judeu, como também das outras pessoas que não pertenciam a esse grupo racial e nem religioso. Ele veio para a salvação do mundo inteiro. Então ele começou ali o seu ministério na região deles, dos judeus. E depois ele continuou esse ministério através dos seus discípulos, né? Até aqui Paulo falando para Éfeso, né? Que era lá para a região da Grécia, ali entre a Turquia e a Grécia, para aqueles lados, todas aquelas cidades, ele estava falando para outros povos do que Cristo tinha feito. Então aqui fala que os gentios e os judeus vão ser unidos por Cristo, porque Cristo vai ser muito mais do que um líder judeu. Ele vai ser o Messias, o Salvador, a luz do mundo, aquele que vai abrir os olhos do homem para o que é o processo da salvação. Depois, no versículo 17, ele fala assim: e vindo, evangelizou paz a vós outros que estavais longes, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Então, tanto aos que já estavam perto, esperando esse Messias, que eram judeus, quanto aos que estavam longe, que nem tinham ideia que ia vir algum Messias algum dia, que ia vir algum Salvador, para todos, ele trouxe a nossa união, através de termos acesso ao Pai em um só Espírito, o Espírito Santo de Deus. Depois, no capítulo 3, ele fala, no versículo 4, do mistério de Cristo. Na verdade, não é que é um segredo, mas é um mistério. É algo muito mais profundo, nesse sentido, assim, algo muito mais profundo do que nós podemos imaginar o que significa Cristo. Nós temos uma dimensão humana de quem é Cristo, nós temos um entendimento, conforme o Espírito Santo vai permitindo que nós entendamos o processo, né, da salvação através do sacrifício de Jesus, através da remissão dos erros, através de levar todo o universo novamente em comunhão com Deus, mas é muito mais profundo. E quanto mais nós estudamos sobre Jesus, mais nós vamos ficando maravilhados com tudo que ele significa. E creio que mesmo que a gente busque a Deus todos os dias da nossa vida, até o final da nossa vida, nós ainda não vamos saber toda a profundidade do que significa o mistério de Cristo, mas que nós possamos cada dia mais crescer em conhecimento de Jesus e termos essa vida abundante do Espírito dentro de nós. Depois, no capítulo 3 ainda, no versículo 17, ele diz assim: e assim habite Cristo
no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. E tá ali dando mais uma firmeza para eles, que eles têm que estar alicerçados em Cristo. Não é alicerçados em filosofias, em outras coisas, em que as pessoas acham, em bondades próprias, mas alicerçados em Cristo e no seu amor, e exercitando o seu amor através do Espírito Santo que habita em nós. No capítulo 4, ele fala ainda sobre os serviços, como que eles poderiam estar participando ali do Ministério de Cristo, como eles podem ajudar na igreja, como que você pode ser utilizado como instrumento de Deus para algo, né? Então, no versículo 11, ele diz assim, ó, ele mesmo, ou seja, Deus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E assim ele vai falando, né? Com vistas, vamos ler o 12, ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então ele estava dizendo que nem todo mundo vai servir igual a Deus. Cada um tem o seu papel, cada um tem a sua posição, cada um tem o seu propósito de vida cristã. Então ele diz assim, porque às vezes entre o povo de Deus ali que estava convertido, todo mundo queria fazer a mesma coisa, ou queria ter posição de importância, ou queria fazer tal coisa, é mais legal do que fazer isso para Deus, né? Não, ele está falando assim, todo mundo tem o seu lugar e tem a sua característica individual que Deus pode usar para aquele serviço. Então, uns seriam apóstolos, aqueles que estariam organizando toda a hierarquia que está ali debaixo deles, uma parte mais de organização, de orientação espiritual. Outros para profetas, outros iam ser usados por Deus para trazer profecias, palavras do céu para nós. Outros seriam evangelistas, eles seriam mais específicos no sentido de levar a palavra para pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jesus, né? Eles iam trazer as boas novas para aquelas pessoas. Outros para pastores, aí esses já iam trazer a palavra para aqueles que já conheciam a Jesus, mas queriam crescer no seu conhecimento de Deus, né? O pastor ali tratando das suas ovelhas para que elas cresçam fortes e saudáveis, né? Espiritualmente falando. E outros para mestres, ensinando a palavra, ensinando os detalhes, as coisas importantes que nós temos que saber, porque não é só a revelação, nós temos também conhecer a palavra para declarar a palavra em momentos que nós vamos necessitar. Então veja como que ele deu um exemplo, né? Cada pessoa pode ser usada de uma certa forma no ministério. Tem pessoas que são utilizados na área de assistência social, outros são utilizados na parte administrativa, outros são usados como diáconos, outros como levitas e cantores. Assim, o que você for fazer para Deus que contribua para o reino de Deus é válido. Tudo aquilo que nós fizermos para o Senhor tem uma validade extrema para o Senhor. Não importa se é da atividade mais simples na igreja a mais badalada, né? Vamos dizer assim, a mais desejada, né? Não, tanto faz. Se você fizer de coração para Deus, você está participando ali de uma forma valorosa para o serviço de Cristo. Eu falo sempre assim para o Senhor que eu quero, quando eu acordo, eu falo assim, Senhor, hoje eu quero contribuir de alguma forma para o reino de Deus. Seja lá no meu consultório como médica, falando de Deus para alguém que necessita, seja no grupo de estudo, nas células, falando de Deus para as pessoas terem crescimento, seja tratando uma pessoa com amor, para ela sentir o amor de Cristo através da minha vida, seja através de uma ajuda para uma pessoa que necessita, de alguma forma, seja através de um programa que te ensinando a palavra, que eu possa contribuir para o reino de Deus todos os dias da minha vida de alguma forma. Nós possamos buscar isso,
nas nossas atividades diárias. Só de você ser uma pessoa que transparece o Espírito de Cristo através do Espírito Santo, que toca outras pessoas através do Espírito Santo que habita dentro de você, você já está contribuindo para o reino de Deus. Não precisa estar em cima de um púlpito, não precisa estar fazendo nada muito mirabolante, mas você contribuir cada dia para que o reino de Deus seja próspero, porque aqui fala que é para o serviço e para a edificação do corpo de Cristo. A sua posição não é para a glória própria, é para a edificação da igreja, do corpo de Cristo. É por isso que você está ali, como um instrumento. Poderia não ser você, poderia ser outra pessoa, mas você está sendo usado ali como um instrumento para Deus. Depois, no versículo 22, ele começa a falar assim, já que vocês vão servir a Deus, vocês têm que estar preparados, vocês têm que se colocar numa posição de autoridade para poder portar ali o nome de Cristo. E ele começa a falar das batalhas que existem espiritualmente. E esse livro é muito conhecido por falar muito bem aqui sobre a batalha espiritual. Então ele começa falando no capítulo 4, versículo 22, assim, ó. No sentido de que quanto ao trato passado, ou seja, ao seu passado, vos despojeis do velho homem, deixa o velho homem para lá, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, que é o Espírito Santo, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, em retidão, procedentes da verdade. Ou seja, se você tem o Espírito Santo agora habitando dentro de você, você tem que ter as consequências naturais disso. Se o Espírito Santo vive dentro de você, você vai desenvolver os frutos do Espírito, que nós falamos lá em Gálatas, né? Você vai ter toda aquela atitude parecida com Jesus Cristo, né? E aí ele fala do versículo 25 em diante sobre o que é a santidade. O que é ser santo? Santo é ser separado das coisas do mundo, das coisas erradas, para fazer algo especial para Deus. E aí ele fala sobre a santidade aqui, então ele vai falar várias coisas, para deixar mentira, no versículo 25, deixar a ira, no versículo 26, os furtos, as palavras torpes, ou seja, palavrões, palavras que não são para edificação, aí no 31, amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, malícia, ele vai falando tudo assim, aquilo que eles têm que deixar. Isso aí faz parte do velho homem, isso aí faz parte de algo que não é natural do ser humano, é uma contaminação do inimigo dentro do ser humano, porque o ser humano ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, ele tem que ser parecido com Deus, ele tem que ser parecido com Cristo, aquilo que te deforma não vem de Deus, e ele está falando, deixa isso, que isso daí é o velho homem, agora que você tem a Cristo, o Espírito Santo, você vai viver o que é um ser humano em Cristo. E aí ele fala, né, para ser compassivo, benigno, e no capítulo 5, versículo 1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Você vê quando a criança, ela ama muito o pai, ela admira, ela quer ser como o pai, e ela imita o pai, né? Às vezes até fisicamente, põe a mesma roupa, faz o mesmo gesto, né? Então, assim nós temos que ser, como filhos que amam ao Senhor, nós imitarmos a Deus, sejamos imitadores de Deus. No capítulo 6, é um capítulo muito importante, que é o que fala sobre a batalha espiritual. Então ele fala sobre a armadura de Deus. Ali a partir do versículo 10, ele vai falar, vamos ler o versículo 11. Revestidos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Ou seja, prestem atenção, a nossa luta não é contra as pessoas, não é contra a nossa família, contra as pessoas do trabalho, contra as pessoas que a gente convive. A nossa luta é espiritual.
O inimigo usa demônios, forças malignas para agirem naquelas pessoas e nos atingirem. A gente fica brigando com a pessoa e esquece que a nossa verdadeira briga não é horizontal, mas é vertical, é da parte espiritual. E aí ele fala para nós tomarmos essa armadura, que é o quê? Cingivos, né, no versículo 14, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Verdade, primeira arma. Couraça da justiça, né, então, cinturão da verdade. Imagina uma armadura. Uma vez eu preguei e eu ia colocando a armadura, foi tão engraçado. Então, o cinturão da verdade, primeira arma. Segunda arma, couraça da justiça. Terceira arma, calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Então, o seu calçado tem que ser o evangelho, ou seja, por onde você anda, tem que ser o caminho do evangelho, a direção certa. O escudo da fé, porque a fé é que fala aqui, ó, no 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ou seja, através da fé, nós vamos lutar contra as setas que o inimigo vem na nossa cabeça, mas a gente vai declarar a palavra em fé e assim nós vamos vencer o inimigo. O capacete da salvação, termos a certeza, a proteção de que Deus já nos deu a salvação. Não aceitar acusações do inimigo, né? Estar sempre ali firmes na salvação do Senhor. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você vê que todas as armas são de defesa e essa última que é a espada, com o que você vai atacar o inimigo? Você sempre se defende, mas com o que você vai atacar? Com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é a arma poderosa que você vai vencer o inimigo. Não é xingando, gritando, é declarando a palavra. Por isso você precisa saber a palavra, por isso eu te ensino a palavra aqui, por isso você tem que ler a Bíblia, porque sabendo a palavra você sabe guerrear. E no 18, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Tem muito mais coisa aqui nesse livro que eu quero que você leia com cuidado, mas veja, aqui já tem princípios muito preciosos para nós usarmos na nossa vida. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você tenha consciência de Cristo cada vez mais, dos mistérios de Cristo, que você possa ser um instrumento usado por Deus na área onde Deus te colocar, na área onde você vai se sentir bem ali, servindo ao reino de Deus, e que você possa estar perseverante, vigilante e armado, né, com a armadura de Deus, porque grande é a batalha daqueles que decidem seguir o caminho de Cristo. Mas Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Que Deus abençoe você, a sua família, a sua casa e até o nosso próximo estudo aqui no canal. Deus os abençoe. Tchau, tchau.